Paz do Senhor. Amém. Você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Juízes. Capítulo 6, nós vamos ler o versículo 11. Amém? Encontraram? Olha, esses dias, o Senhor tem falado ao meu coração sobre posicionamento. Hoje, quando você olha para a sua vida, de uma maneira geral, num contexto geral, a posição que você se encontra, seja ela financeira, material, mas principalmente espiritual, você acha que você está numa posição em que o Senhor te colocou ali? Você pode falar assim, não, olha, as coisas estão caminhando, talvez não estão da maneira que eu gostaria, mas eu sei que essa posição que eu estou é onde o Senhor quer que eu esteja. Porque o que acontece? Na maioria das vezes, a vida acontece. Situações difíceis acontecem, não é verdade? Às vezes o dia mal chega, tantas coisas acontecem. E aí, quando a situação começa a ficar difícil, muitas das vezes, nós saímos da posição que nós estamos. E aí, eu te pergunto, a posição que você está hoje é a posição que o Senhor quer, o lugar que Deus quer que você esteja? Ou você está numa posição que quando a situação ficou difícil, as coisas apertaram, você saiu dessa posição por conta própria? Você não procurou o Senhor, você não pediu uma direção, você simplesmente saiu da posição. Ou então, talvez, o inimigo, ele começou a te oprimir de uma tal maneira que não foi Deus nem você, mas o inimigo te colocou numa posição que você se encontra hoje. Ou então, talvez, o Senhor, ele te tirou de uma posição, te levou para outro lugar. Só que por você não estar familiarizado com aquela situação, você tem pensado em voltar para trás. Nós vamos ver isso mais para o fim da pregação, mas eu gostaria já de deixar essa introdução. Quando você olha para a sua vida, qual é a posição que você se encontra nessa manhã? No livro de Juízes, capítulo 6, versículo 11, diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Presta atenção no versículo, na parte B do versículo. Gideão, filho de Joás, ele estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para se esconder dos midianitas, do inimigo. Fecha seus olhos. Pai, obrigada, Senhor, pela oportunidade de nós estarmos aqui nesta manhã para ouvir da Tua palavra. Porque, Deus, nós sabemos que muitos gostariam de ter essa oportunidade, mas não tem por causa da perseguição, porque estão no hospital e por muitos outros motivos. Pai, nesta manhã eu quero te pedir que o Senhor possa levar a nossa mente cativa à mente de Cristo. Que nada venha roubar a palavra, que a palavra possa vir de encontro ao nosso coração e cair num solo fértil. Pai, nós repreendemos agora tudo aquilo que é contra este culto, tudo aquilo que vem para atrapalhar, para deturpar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, toma o teu lugar. Não se limite a mim, não se limite a nós, mas faça o que o Senhor tem para fazer nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, Israel, eles estão vivendo na época dos juízes. O Senhor havia libertado Israel da escravidão depois de mais de 400 anos, através da vida de Moisés. O Senhor tirou eles do Egito com mãos poderosas.
O Senhor fez milagres, coisas nunca vistas antes. Só que aí, quando eles estão a caminho da terra prometida, algo que era para durar 40 dias, dura 40 anos. Eles estão ali sob a liderança de Moisés. Só que quando Moisés morre, ele deixa um sucessor, ele deixa Caleb. Só que quando Caleb morre, ele não deixa um sucessor. E logo que Caleb morre, Israel começa a voltar às práticas antigas, às práticas pagãs. Quando o Senhor já havia falado assim: olha, eu estou levando vocês para uma terra, mas quando entrarem lá, não se contaminem, não temam, não adorem os deuses daquele povo que eu estou expulsando diante de vocês. Só que assim que Caleb morre, o povo esquece dos milagres, o povo esquece de como eles foram libertos da mão de Faraó. E eles então começam a temer e adorar aos deuses daquela terra. E então todas as vezes que eles se afastavam do Senhor, Deus permitia que uma nação pagã vinha e começava a oprimir eles. E aí então, eles clamavam ao Senhor, eles se arrependiam, clamavam ao Senhor. Deus levantava um juiz que lutava por eles. E aí então, eles eram livres das mãos da opressão dos inimigos. Eles experimentavam um período de paz. Só que aí quando aquele juiz morria, acontecia novamente. Eles se desviavam do Senhor adorando outros deuses. Eram subjugados por nações pagãs. Eles se arrependiam, clamavam ao Senhor, Deus levantava um juiz, e assim ficava um ciclo. Apesar de Deus ter libertado Israel, parece que a mente deles, mesmo depois de muitos anos, continuava uma mente escrava, porque eles viviam num período de liberdade e escravidão, liberdade e serem subjugados. E aí depois de provarem de 40 anos de paz, através da juíza Débora, eles começam a pecar novamente contra o Senhor. E a Bíblia diz que por 7 anos, os midianitas estavam subjugando os israelitas. Por 7 anos, eles iam sendo oprimidos pelos midianitas. Os midianitas eram descendentes de Midian, que era filho de Abraão. Quando Sara morreu, ele ainda casou de novo, ainda teve mais filhos. Eles já haviam tido lutas antes com os medianitas. Aí a Bíblia vai falar o seguinte, que Israel, quando era época de plantação, os midianitas, eles vinham os midianitas, vinham os amalequitas e vinham outros povos do leste. Eles vinham com tão grande número de pessoas e camelos que não dava nem para contar. Aí eles vinham, eles acampavam na terra e eles destruíam tudo. Eles não deixavam nenhum ovelha, cabrito, boi, vegetação. Eles destruíam tudo, não deixava nada vivo naquele lugar. E eles não faziam isso simplesmente porque eles queriam saquear, eles queriam enriquecer. Eles faziam isso somente para trazer destruição. Você conhece alguém assim? Que você olha para a vida dela, parece que ela nunca consegue romper na vida. Quando você acha que ela vai receber uma vitória, quando você acha que ela vai romper, que vai acontecer algo, vem uma desgraça e assola tudo. Tem gente que você para conversar, é só desgraça em cima de desgraça, é só tristeza. Você fala assim, meu Deus, misericórdia. Porque é assim. E não era um inimigo só, eles se uniam forças. A Bíblia fala, a tradição original não fala de plantações, mas fala de novidades da terra. 7 anos, o 7º ano era um ano jubileu, era um ano que não podia plantar, não podia trabalhar a terra, era um ano que também falava de libertação. Mas essa não era a realidade deles, porque a Bíblia fala assim, que eles se escondiam nas cavernas, nas montanhas, nos lugares dos inimigos.
E sempre quando era a época de eles colherem, de eles usufruírem dessa novidade na terra, da bênção, da plantação, o inimigo vinha e arrasava, acabava com tudo. E é assim que o inimigo tem feito em muitas das nossas vidas. Quando nós estamos para receber uma bênção do Senhor, quando nós estamos para receber, colher a novidade que Ele tem para nós, o inimigo junta forças e ele vem. E ele começa a arrasar na vida financeira, casamento, trabalho. E ele vai fazendo um arraso. Eles não matavam os israelitas. Eles tiravam todo o mantimento, não deixavam nada vivo, que era para sofrer aos poucos, para causar dor. E a Bíblia fala que por causa dos midianitas, Israel empobreceu muito. E aí então eles se lembraram e clamaram ao Senhor. E quando eles clamaram ao Senhor, o Senhor então vai enviar um profeta. Profeta, a palavra profeta, ela perdeu o peso. Você sabe por quê? Porque hoje quando nós falamos de profeta, virou motivo de chacota. Porque quem é profeta de verdade tem se calado, tem temido o homem. Deus tem revelado coisas e Ele tem mandado falar, e você não fala, você fica com a boca fechada, porque você tem medo de ser rejeitada. Você fala assim: eu vou falar, mas e aí? Eles vão me rejeitar, vão desprezar. E aí vem o espírito da rejeição e não deixa você entregar aquilo que Deus tem colocado para você falar. Provérbios diz que não havendo profecias, o povo se corrompe. E aí quem é de verdade está calado. E os falsos que não entenderam o que é ser profeta, o que é o ofício de um profeta, estão aí falando tanta besteira. Só que enquanto houver espetáculo, enquanto houver plateia, vai haver espetáculo. Você já escutou isso? Enquanto houver plateia, vai ter palhaço. Você sabe por que está tendo tantos profetas aí dando profetada na internet? Porque o povo não conhece Bíblia e está lá, um mandando para o outro, compartilhando. Olha, recebe aí, salva aí, curte aí. E eles, enchendo o bolso de dinheiro, usurpindo da noiva do Senhor. E os profetas que pagam preço, que oram, não têm coragem. Deus envia um profeta. Versículo 8. Ele enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito, das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. O profeta não chegou para trazer bênção. O profeta chegou para trazer a causa do pecado. Eu falei que não era para adorar outros deuses, temerem outros deuses. Mas vocês não me deram ouvidos. E depois então o Senhor manda um anjo. Versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande pedra, a grande árvore de Ofra. B. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-los dos midianitas. Você malha trigo em tanque de uva? Não. Para malhar trigo, você precisava ir para a beira, num lugar aberto. O tanque de uva, ele era menor, ele não era reto, ele tinha que ter um lugar para cair o sumo da uva. Só que era a situação que ele encontrou, foi a maneira que ele encontrou para conseguir fazer o alimento escondido do inimigo.
O problema é que às vezes algo que vem como uma situação de escape, que é para ser por um leve período, acaba sendo permanente, ficando permanente. Às vezes aquele escape que vem, que era para ser coisa rápida, fica permanente. Você sabe por quê? Porque a gente começa a se adaptar à situação. Tá ruim? Tá ruim. Não é do jeito que eu queria? Não é do jeito que eu queria. Mas tá bom. Pelo menos aqui eu estou escondida do inimigo, o inimigo não está me tocando, não está me mexendo. Tá bom. Aí aquilo que era para ser rapidinho, passa a ser a maneira de sobrevivência. Aquilo que era para ser algo rápido, vira a nossa zona de conforto. Que é muito mais fácil a gente estar ali escondendo do inimigo, se virando como pode, do que sair e enfrentar o inimigo. E aí Gideão, e aí o anjo diz assim, o anjo aparece e fala assim: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Gideão era poderoso? Muito menos guerreiro. Porque quando o Senhor chega, Ele não vem olhando para a sua situação. Ele não olha para a maneira que você está vivendo. Ele olha para aquilo que você foi chamado, aquilo que Ele te criou para ser. Filho, filha de Deus, guerreira, poderosa. Só que Gideão, ele está numa situação tão desiludida, que quando o anjo fala isso para ele, ele nem acredita. Ele fala assim: ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Ele está falando assim: a gente escutava as histórias dos nossos pais, falando da libertação que o Senhor trouxe de Israel, do Egito. O Senhor nos abandonou. Por quê? A gente ouve os nossos pais falando dos milagres. Duas coisas que eu aprendo aqui. Primeiro, o milagre de ontem não me sustenta no dia de hoje. Não tem como eu viver das experiências lá de quando eu via no Brasil. Segundo, eu não posso viver das experiências dos meus pais. Eu tenho que ter as minhas próprias experiências. E aí a gente fica: ah, Senhor, por que está acontecendo isso? Se o Senhor fez lá atrás, por que agora está assim? O Senhor nos desamparou. E aí continua. Aí agora, aqui no 14, já fala assim: o Senhor, já não fala mais o anjo. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. O Senhor está falando assim: olha, é na força que você tem. Ele não falou assim: eu vou te equipar, eu vou te instruir, eu vou te fortalecer. Ele falou assim: é na força que você tem. Às vezes você está tão fraco e o Senhor está falando assim: é na força que você tem que eu vou te usar. Você acha que está tão pouquinho, mas é na força que você tem. Só que aí a gente fala assim: não, primeiro eu preciso arrumar um trabalho melhor. O meu filho precisa voltar para o Senhor. O meu marido precisa se converter. Não é? A gente começa a arrumar desculpas. Primeiro precisa disso, daquilo. Então depois eu vou. Não, o Senhor está falando assim: é agora. É com o que você tem que eu quero te usar para libertar e para fazer. Porque senão depois você ainda pode achar que foi você e não o Senhor. E ele fala assim: não sou eu quem o está enviando. Só que aí, nada disso ainda elevou a autoestima dele, não. Porque ele ainda continua falando assim: Senhor, o meu clã é o menor.
sou menos importante da minha família. Gente, eu gosto dessa história porque eu me identifico muito com ela. Porque quantas promessas o Senhor já liberou sobre você, sobre a sua vida, e você fica assim: ah, Senhor, eu não sou digno, mas eu não posso. Olha de onde eu vim, olha a minha família como é destruída. E nós damos tantas desculpas para o Senhor. E Ele está falando assim: é você mesmo. Você que ninguém dá nada. Você que as pessoas desprezaram. É você que eu quero usar. É com você que eu quero fazer. Eu estarei com você, respondeu o Senhor. Você derrotará os midianitas como se fosse um só homem. E aí então, aquilo já começa, né? Já começa a empolgar, animado. Aí ele fala assim: então, se é eu mesmo que o Senhor quer usar, então faz assim, fica aqui e deixa eu ir preparar uma oferta, um presente para você. E aí então ele prepara ali uma carne, um carneiro, um cabrito, prepara os pães sem fermento, e aí ele traz a carne na panela, num cesto, o caldo na panela, e quando ele chega, o anjo fala assim: olha, coloca a carne, coloca o pão e derrama o caldo sobre em cima. E com a ponta do cajado que estava na mão do anjo, ele toca na rocha e faz subir fogo e consome aquela oferta. E aí Gideão, quando ele percebe, porque quando isso acontece o anjo some, e aí quando ele percebe que ele viu o anjo do Senhor, ele fica desesperado, que ele achou que ia morrer, e Deus fala assim: não tenha medo, você não vai morrer. Só que aí ele pega então e constrói ali um altar para o Senhor, que fala assim: o Senhor é a minha paz. Só que naquela mesma noite, o Senhor vai falar assim: agora Gideão, o sacrifício vai ser do meu jeito, não vai ser do seu. Agora eu quero um sacrifício, só que não vai ser da maneira que você acha que tem que ser feito. Vai ser da maneira que eu vou instruir. Então Gideão, você vai pegar o segundo novilho do seu pai de 7 anos. Sabe aquele altar de Baal que está lá na casa do seu pai? É para você derrubar. O poste ídolo sagrado de Aserá que está do lado, é para você cortar ele. É para você erguer um novo altar para mim, num lugar bem alto. E você ainda vai usar esse poste sagrado como madeira para queimar o sacrifício. Sabe o que eu entendo aqui? Que Deus está falando assim para Gideão: olha, a sua primeira oferta eu aceitei. O altar que você levantou eu aceitei. Só que agora o que eu quero com você vai ser diferente. Gideão, você é um homem valoroso, eu estou contigo, guerreiro poderoso. Eu estou com você, eu vou fazer, eu vou ir com você. Só que antes nós vamos resolver umas pendências. Porque não adianta você ir libertar Israel dos inimigos, enquanto na casa do seu pai o altar está lá dentro. Antes de você ir libertar Israel, nós vamos resolver as coisas aqui primeiro, Gideão. Porque quando nós vimos para o Senhor, Ele aceita. A gente é imaturo, não entende, o Senhor vai aceitando. Só que chega um determinado momento que a intenção somente do coração não vale mais. Tem que ser conforme a palavra, tem que ser conforme o Senhor quer. Gideão, para você construir um altar, você vai ter que derrubar o altar idólatra que está dentro do teu coração. Que vem lá dos teus pais, dos teus antepassados. O que é que nessa manhã, você e eu, porque eu me encaixo nisso, nós vamos ter que derrubar? O que é que nessa manhã nós estamos trazendo dos nossos pais? É o espírito do álcool, das drogas, da prostituição, da lascívia, do ganho ilícito, da mentira. O que é que nesta manhã nós estamos trazendo dos nossos pais, que tem sido idolatria no nosso coração? E o Senhor está falando assim: antes de você ir, você vai ter que derrubar, porque para construir um novo, tem que derrubar o velho. Não é só construir um novo, tem que ter sacrifício.
Porque altar sem sacrifício não é altar. E eu não quero qualquer animal. Eu quero aquele lá, o segundo de 7 anos da casa do teu pai. O que é que o Senhor já tem pedido para nós e a gente está só levando com a barriga? Eu não estou falando de dinheiro, não. Eu estou falando de coisas que o Senhor já pediu para nós há muito tempo, para queimar no altar, para pôr fogo, e a gente ainda não teve coragem. Ele reúne 10 dos servos dele, faz isso à noite porque ele estava com medo. E no outro dia, quando o povo chega, que vê o altar de Baal destruído, o poste cortado, um altar novo construído com o animal ali do lado, o povo fica doido. Quem é que foi que destruiu o altar de Baal? Traz, nós vamos matar. E eles descobrem que foi Gideão. Aí o pai de Gideão se levanta e fala assim: se esse Deus não pôde nem se defender, por que vocês estão defendendo ele? Que Baal lute contra ele. E aí então, enquanto isso, os midianitas, os amalequitas e o povo do leste já estão se reunindo para a batalha, além do Jordão. Só que aí eu gosto, porque nessa hora, a Bíblia fala assim que o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão. E ele então toca a trombeta, e ele começa a conclamar os lá da tribo de Manassés. Tem um povo ali que eu não consegui decorar, não. Só que aí, como ele é tomado pelo Espírito Santo, ele soa a trombeta. E eles se reúnem então para a batalha. Só que aí, quando é a noite, eles estão reunidos. O inimigo, 135 mil. Israelitas, 32 mil. Já estão numa desvantagem enorme. Só que aí Deus olha e ainda fala assim: é muita gente que tem aqui. E aí Deus fala assim: Gideão, fala para esse povo, quem está tremendo de medo, pode ir embora, vai para casa. A Bíblia fala que 122 mil foram para casa embora. Gideão talvez ficou espantado, assustado, imagina, 122 mil indo embora, porque estavam tremendo de medo. Ei, mas deixa eu te falar uma coisa, quando nós estamos na batalha, a gente não pode andar com quem está com medo, não. Não é que nós vamos fazer acepção de pessoas, mas você já viu naquela cena de filme, quando eles estão assim, ó, preparados para a batalha, em posição, aí olha para o lado, um está tremendo, olha para o outro está urinando na roupa. Você acha que você numa posição dessa, você vai ficar mais forte, corajoso, ou você também vai desanimar? Que é por isso, quando o cerco aperta, que a gente entra em guerra, a gente tem que saber com quem a gente anda. Não dá para andar com quem é covarde. Você precisa achar o teu clã. Eu achei o meu clã na madrugada. Toda segunda-feira a gente vem orar, 3 horas da manhã, só as mulheres. Entendeu? Tem dia que chega capengando. O relógio toca, você fala: ai, por que eu fiz compromisso? Aí você chega aqui, você não sabe nem onde você está. Aí cada um espalha, vai orar. Aí daqui a pouco a gente dá as mãos e começa a orar em grupo. Aí você começa a escutar uma rajada de língua. Aí a outra começa a dar glória a Deus. Aquela que chegou oprimida já começa a dar uma tremida. Você precisa entender que existe um segredo na oração em conjunto, na oração em grupo. Acha o seu clã, minha filha. Você gosta de cozinhar, entra na batalha com o clã da cozinha. Você gosta de evangelizar, entra no clã do evangelismo, arruma um clã para você, mas anda com quem tem coragem. Ficaram 10 mil. Deus olhou e ainda falou assim: ainda tem muita gente desses 10 mil. Falou assim: desce com o povo lá para a beira da água. Aí, quem joelhar para orar, para beber água, você separa de quem beber como cachorro. E apenas 300 beberam água com as mãos. E Deus falou assim: é com esses 300. Você sabe por quê? Antes Deus falou assim: Gideão, você vai ir para a batalha com quem eu falar que é para você ir. Se eu falar esse vai, é para ir. Se eu falar esse não vai, não é para ir. Só
Só que às vezes a gente não tem coragem de falar assim, não. Porque uma coisa é você falar assim, ó, quem está com medo vai embora para casa. Outra coisa é você chegar e falar assim, ó, vai embora para casa, porque de acordo com o Senhor você não está apto para a guerra, para a batalha. Imagina você falar isso para uma pessoa. Às vezes o líder, ele fica numa posição difícil. Só que aí a gente vai fazer o quê? A gente vai temer o homem ou vai fazer a vontade de Deus? Você sabe por quê? Porque às vezes a gente fica com dó e dá oportunidade para a pessoa. Só que ao invés da gente estar fazendo bem, a gente está causando muito mais dano do que bem. Porque o Senhor falou assim, esse aí não é para ir com você. Entendeu? Esse não é para andar com você. Para resumir, para eu terminar. Sabe como que Gideão ganhou a guerra? Gideão ganhou a guerra com uma mão a trombeta e na outra mão uma tocha. Israel não tinha armas. Você sabe por quê? O segredo das vitórias de Israel na guerra não eram armas, era santidade. Era santidade que era o segredo de Israel na batalha, porque a santidade fazia com que o Senhor lutava por eles. E quando eles vão para a guerra, eles vão com uma mão soando a trombeta e na outra mão a tocha, o fogo. A nossa arma são espirituais, não são carnais. Você quer ir para a batalha? Ei, trombeta fala de som, oração, louvor, adoração, declara a Bíblia. Na outra mão, fogo, o fogo do Espírito Santo. É assim que você vai vencer a guerra. É orando, é louvando, é adorando e é com o fogo do Espírito Santo na sua vida. E foi assim que Gideão subjugou os midianitas. Quando as 300 trombetas soaram, eles foram para cima. Depois você lê a história, muito interessante. E a Bíblia diz que por toda a vida de Gideão, os midianitas, eles nunca mais ousaram a levantar a cabeça. Houve paz em Israel. Um homem que estava se virando como podia, se escondendo do inimigo, que o anjo chega e chama de guerreiro poderoso, cheio de medo. E é por isso que eu perguntei para você nessa manhã, qual é a posição que você se encontra? Porque Israel estava numa posição, se escondendo do inimigo, fugindo. Eles não estavam vivendo de acordo com o Senhor tinha dito que era para eles viverem. A terra que mana leite e mel, a terra da abundância, da promessa. Eles estavam se escondendo para sobreviver. E para terminar, eu gosto de duas passagens. A Bíblia fala assim, que na época de Naomi, que era a época dos juízes também, houve fome na terra. Aí o esposo, o marido de Naomi, pega ela, os 2 filhos e vão para um outro lugar que havia comida, porque onde eles estavam havia fome. Só que você não vê eles buscando, consultando ao Senhor se era para eles irem para aquele lugar ou não. Eles simplesmente pegam as suas coisas e vão para outro lugar. Talvez um tempo que deveria ser pouco também e voltar, eles ficam lá quase 10 anos. E nesse período morre o marido e os 2 filhos de Naomi. Ela fica apenas com as suas 2 noras. E agora ela tem 2 opções. Ou ela volta para a cidade dela, para o lugar dela, ou ela fica lá esperando a morte. Só que você imagina a situação de Noemi. O caminho que ela fez com o marido e os filhos, em busca de pão, de uma vida melhor. Agora ela tem que voltar e fazer o mesmo caminho, viúva, sem os 2 filhos. Mas e aí? Vai ficar
ficar lá e morrer? Ou vai voltar para um lugar que nunca deveria ter saído? Porque quando ela resolve voltar, existia Ruth na vida de Noemi. E Ruth era provisão na vida dela. Porque quando ela volta com Ruth, você conhece a história, Ruth casa com Boaz. Creio eu que Ruth deve ter cuidado da vida dela. O caminho da dor que ela fez, teve provisão. Às vezes você saiu de um lugar que o Senhor não te permitiu sair. E você está sofrendo dores. E Ele está mandando você voltar. Só que você está falando assim, Deus, é muito dolorido para eu voltar. Só que se você voltar, vai ter provisão de Deus na sua vida. E um outro é que quando Deus liberta os israelitas do Egito, em uma terra prometida, Deus fala assim para eles: o dia que vocês clamarem a Deus por um rei, esse rei tem que ser do meio de vocês. Que esse rei jamais volte ao Egito pelo mesmo caminho que vocês saíram para comprar cavalos. Às vezes você está numa posição que Deus já te tirou dela, só que você está olhando para trás querendo voltar. Quando Deus está falando assim, nunca mais volte por esse caminho.